Olá, espero que estejam todos bem desde o último vídeo e hoje eu queria falar um pouco sobre ouvir Deus. Eu sei que isto é uma frase complicada de ouvir, porque muitos de vocês vão dizer: como é que eu ouço Deus? Como é que... E eu fiz este vídeo para te explicar como é que foi a minha experiência, como é que foi o meu trajeto até conseguir perceber onde é que Deus estava a falar comigo e como é que Ele falava comigo, como é que eu ouvia, como é que eu era sensível ao ponto de conseguir saber se aquela mensagem é de Deus ou não. E como eu já contei em outros vídeos, para quem não viu, eu vou contar um bocado que foi... Eu tive alguns problemas de saúde, que foi... Parti 3 vezes a mesma perna e todas as vezes que isso acontecia eu ligava-me cada vez mais a Deus e rezava cada vez mais, até que na última vez que eu parti eu estava num trabalho muito bom, mas eu não estava feliz a fazer o que lá estava a fazer e decidi ir para um sítio onde ia ganhar menos e que ia tentar ser mais feliz ao que estava naquela altura. E voltei a partir a perna e nessa altura criou-se uma revolta porque estava num bom trabalho e tinha-me despedido. Parti logo a perna depois de ter entregue a minha carta de despedimento e criou-se ali uma revolta de eu ficar revoltado com Deus e de dizer: só a mim é que isto me acontece, Deus não quer saber de mim, Deus tem muitas outras pessoas para cuidar e não quer saber de mim. Várias coisas em que nisto tudo, na altura, a minha mulher disse-me: tu sempre foste tão crente e sempre tiveste tanta fé e devias ter vergonha daquilo que estás a dizer, porque tu, agora que tiveste uma coisa que não está-te a correr tão bem, já tiraste a toalha ao chão e estás a dizer essas barbaridades. E na altura aquilo fez-me pensar. E eu fiquei calado naquela coisa de... Não vou dizer que tem razão, mas estou chateado. E o que é que eu comecei a fazer? Eu vou contar a vocês que alguns amigos meus eu contei isto e na altura estava em casa com uma perna partida, não ia trabalhar, então o que é que eu fiz? Fui ligar na altura a minha consola que eu tinha, que era uma PlayStation, e aquilo, como não era ligado há tanto tempo, teve muito tempo a fazer atualizações. E na altura que aquilo acabou, a minha mulher chegou a casa. Ela chegou a casa, vou ter muitos dias para estar a jogar, não vou estar a jogar e ela estar aqui a olhar para mim e eu estar a jogar. Não vou estar com ela e amanhã, quando ela for trabalhar de manhã, tenho tantos dias para jogar. E assim foi, ela teve a fazer o jantar e estivemos a falar e tudo. No outro dia de manhã eu acordei, venho até à sala para ligar a PlayStation e a minha televisão na altura arrebentou com as entradas todas de HDMI. De um dia para o outro, nenhum HDMI funcionava. Nenhum HDMI funciona, o que é que eu vou fazer? Não tenho nada para fazer. E na altura, eu vou ver qualquer coisa no YouTube. E como a minha televisão nunca tínhamos metido nada de nenhum canal nosso, nem meu, nem da minha mulher no YouTube, que ele estava em YouTube que aparecia qualquer coisa. E apareceu-me na altura um senhor que ensinava a meditar e falava sobre o corpo e sobre a mente. E eu fiquei a ver aquilo e na altura a minha mulher já dizia: tu, com essa revolta que tu tens,
o teu próprio corpo não vai regenerar tão rápido como devia, porque se a tua cabeça não está bem, o teu corpo vai atrás e o corpo manifesta aquilo que vai dentro de nós, o que vai dentro da nossa cabeça, o que vai dentro do nosso espírito. E na altura, eu sem dizer nada, olhei para aquilo e comecei a pensar, bem, isto faz sentido, mas fui ouvindo os vídeos, fui ouvindo. Ao final de 15 dias de estar com a perna partida, fui ao hospital, porque era para eles me trocarem o gesso e tal, e o médico disse assim, não vou trocar o gesso porque a perna está rigorosamente igual desde que você partiu. E eu, pai, a perna não cura e tal, o que é que eu vou fazer? Então, bem, não tenho nada a perder, vou começar a fazer aquilo que o senhor diz aqui que é a meditação. E eu assim, nunca tinha meditado, assim, então, e comecei à procura na internet de meditações guiadas. Na altura a minha mulher já meditava já há uns anos e fazia esse tipo de coisas e eu na altura tinha muito aquela coisa de dizer, como eu ouço alguns clientes e alguns amigos dizer, eu não consigo meditar. E eu sei o porquê que ele não consegue meditar, porque eu também já fui assim. O dizer que não se consegue meditar, porque meditar é estarmos quietos, em silêncio e tentarmos não pensar em nada. Só nós, o nosso corpo e mais nada. E as pessoas fogem disso. As pessoas fogem de ouvir as vozes que estão dentro delas, de acalmar, porque hoje em dia temos tantas coisas que precisamos de cuidar dentro de nós que se pararmos e tivermos a ouvir o nosso corpo e a nossa alma, nós vamos muitas vezes ficar assustados, ou com medo, ou perdidos. Acho que se calhar a palavra mais é perdidos, porque são tantas coisas que aparecem que estão... Por isso nós saímos de um lado, fazemos uma coisa, fazemos outra, quando acaba uma, fazemos outra. Estamos sempre a ocupar, que é para não termos esses momentos parados. E eu nessa altura comecei a aprender a saber meditar, a estar a ouvir os meus pensamentos. E o que é certo é que nesses 15 dias que andei a meditar sozinho, sem dizer nada a ninguém, comecei a notar que acordava com mais energia, com uma vibração diferente. E na altura fomos ao hospital e o médico disse, olha, o seu osso da perna está a cicatrizar muito bem, agora cicatrizou mais do que aquilo que estávamos à espera, porque ele não tinha cicatrizado nada, agora até cicatrizou como se fosse mais do que... Tinha só passado 15 dias, mas era como se tivesse sido mais tempo em 15 dias, porque estava mesmo muito bom. Isto mais um bocadinho e temos. Eu, ok. Continuei a meditar e metia na internet meditações guiadas e aquilo aparecia várias, que é cerca de 10, 12 minutos e basicamente para quem está a se iniciar são as melhores e é aquelas que eu envio a pessoas que me procuram e que me perguntam, que é sempre umas 10, 12 minutos que explica-te basicamente a tua respiração, como é que tens que estar, o que é que vão-te guiando e é muito por aí. A partir daí, quando eu comecei a meditar e comecei a ver que a meditação faz-nos ver aquilo que a gente muitas vezes camuflou. E a partir daí comecei, como se fosse a ler também a Bíblia, que já tinha lido há uns anos atrás, porque sempre fui muito crente e sempre tive muita fé, e comecei a lê-la intensivamente. E ouvi pregações na internet, isto foi tudo na altura que começou o Covid, ia vendo isto e fui-me apercebendo, e foi aí que comecei a perceber quando Deus estava a falar comigo, porque
era super interessante que eu por exemplo, abria a Bíblia e estava a ler sobre um assunto que a Bíblia estava-me a explicar, e eu estava a ler, e passado um dia eu ia à internet, a pessoas que eu sigo ainda hoje, e aquela pessoa estava a falar sobre aquilo que eu tinha lido um dia antes, e eu pensava, uau, isto é mesmo, estavam a aparecer várias. Isso aconteceu-me durante mais de um ano, ainda hoje acontece. É capaz de eu, por exemplo, estar a falar para vocês aqui de um tema, estar a gravar hoje, e daqui a 2 dias eu ir ver e o tema foi parecido ou foi a mesma coisa. Porque por aquilo que eu percebo da Bíblia, das coisas que eu sinto que Deus faz muito é passar como se fosse o mesmo tema para várias pessoas falarem sobre esse tema, porque é o tema que deve ser exposto às pessoas, deve ser tema de conversa, de reflexão, e como este que eu estou a falar, que é conectar-te a Deus, ouvires a voz de Deus, e a partir daí, ao ler a Bíblia, com a meditação, houve muitas coisas que começaram a fazer sentido. Houve um livro que, na altura, que também foi muito, muito importante para mim, que é Viver como um Monge, em que eu, na altura, tenho uma história curiosa com esse livro, que foi, eu fui a um sítio, fui a uma loja, fui a outra loja, e aquele livro parecia que estava sempre atrás de mim. E o livro estava sempre, como se fosse aquilo ter a cara de um senhor, sempre o senhor a olhar para mim. Eu cheguei a casa e disse à minha, puxa, fui a 3 sítios, e nos 3 sítios estava o mesmo livro a olhar para mim, a pessoa estava a olhar para mim. Eu nunca tinha lido um livro. Eu fiz a escola e li o resumo dos Lusíadas, nem li os Lusíadas. E a minha mulher disse, isso quer dizer, é um sinal porque tu tens que comprar esse livro para ler. E o que é certo é que eu comprei o livro e foi um livro super, super bom para mim, nessa altura também. Tanto que eu tenho o livro até hoje, todo sinalizado, que mostrava muito que a parte da meditação, a parte de ouvirmos o nosso corpo, a parte de saber estarmos sós, saber onde é que é o ego que está a falar por nós, porque o ego é uma das principais coisas que nos trava para darmos o passo. Eu posso dizer que durante anos o meu ego não me deixava, por exemplo, fazer estes vídeos para falar para vocês, e foi ao fazer Tetra Healing que consegui desbloquear essa parte, que era o medo das pessoas, o que é que as outras pessoas vão falar, o que é que não vão falar. E até chegar aqui foi um longo caminho, e que vai continuar, e que não vai, e que não é fácil, mas é um caminho que se vai fazendo a pouco e pouco. E voltando agora um bocadinho atrás outra vez, esse livro foi muito importante. Foram estas 3 coisas, foi a meditação, foi um livro, foi a Bíblia, e tudo isso começou-me a dar sinais. E Deus, às vezes eu falava com Deus, ia, por exemplo, nos transportes para o trabalho, e começava a falar com Deus, como estou a falar, ou ia a falar como se fosse a falar para dentro, a dizer, meu Deus, porquê que eu estou a fazer isto, ou porquê que eu tenho que fazer, qual é que é o sinal que você me está a dar aqui. Eu posso dizer a vocês que comigo acontecia-me, Deus respondia-me com a Bíblia, que eu fazia perguntas do género, eu tenho que ter mais calma neste trabalho, eu tenho que sair, qual é que é o meu propósito, que era uma coisa que eu durante muitos anos procurava, e que qual é que é o meu propósito, e aquilo que eu, pelo meu estudo que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, o propósito
é algo que vem com cada um de nós, que Deus deu a cada um de nós, mas que o propósito é para nós fazermos aos outros. Os outros é que vão ter o maior benefício e não nós. Nós somos a segunda opção. Como é que eu hei de explicar isto? Por exemplo, o meu propósito é falar de Deus às outras pessoas, é mostrar o que é que Jesus veio fazer à Terra, os ensinamentos dele. É um pouco passar esta mensagem para pessoas que às vezes não vão à igreja ou tiveram só contacto com Deus no princípio das suas vidas, porque foram batizados e chegaram a ir à igreja, mas conectaram-se e está tudo bem. Pode falar com Deus e conectar-se com Deus onde quer e como quer. Jesus Cristo fala nisto, que Deus está em todo lado, Deus ouve toda a gente. Não é por tu teres estado afastado que tu não podes voltar. Eu já falei nisto, acho que até foi no meu primeiro vídeo, que é: Deus está sempre à tua porta, à tua espera. Deus tem sempre espaço para ti e Ele vai-te responder. Não é por tu teres estado afastado durante muito tempo ou nunca teres estado com Deus, por exemplo, pode acontecer. Há de tudo e nunca é tarde. Nunca é tarde para deixar Deus entrar na tua vida. E Jesus chega a dizer, e está escrito na Bíblia, que às vezes os últimos até podem ser os primeiros. Não é por tu seres dos últimos a começar a rezar e a entregar-te a Deus, a falar de Deus, a ouvir Deus, que vais ser dos últimos a poderes a ter Deus. Não, tu tens o mesmo pé de igualdade de outra pessoa que sempre gostou de Deus e sempre orou. Estão todos ao mesmo nível. Não é por estares há um dia ou dois, desde que tu te entregues e que tenhas fé em Deus e que acredites em Deus, são todos iguais, somos todos filhos dele e todos temos um pouco de Deus em nós, porque somos à imagem dele, não é? E, como eu disse, o meu propósito é esse, é falar de Deus aquilo que eu descobri do meu propósito é que para falar de Deus às pessoas, para espalhar a palavra de Deus de uma forma simples e que toda a gente compreenda e que cative as pessoas a orarem, a falarem com Deus, a pedirem sinais a Deus, para que Deus se revele a eles e que fale com eles. Como para ti que estás a ouvir este vídeo, lê a Bíblia, começa a criar intimidade com Deus, ao falar todos os dias de manhã, a agradeceres pela noite que tiveste, pelo dia que vais ter. Isso começa a dar uma forte relação com Deus, e quando tu perceberes, Ele está-te a responder. Eu posso-te contar que houve uma vez que eu já tinha tido vários sinais de Deus para que eu fizesse estes vídeos a falar sobre Ele e a falar, a expor as coisas que eu já passei na minha vida e como é que eu cheguei até aqui. E Deus já me tinha dito várias vezes isto, e eu, como não era uma coisa que eu me sentia à vontade e que ia sair da minha zona de conforto, era como se eu não quisesse ouvir. Tanto quando meditava, tanto quando lia a Bíblia, Deus estava-me sempre a meter as coisas à frente, a dizer: tu tens que fazer isto. E eu cheguei a uma altura que eu estava numa igreja, entrei numa igreja e comecei a rezar. E estava ali a rezar e Deus falava ao meu ouvido: tu tens que fazer vídeos a falar sobre mim.
E eu pensava, se calhar vou fazer com a inteligência artificial, se calhar... E inventava mil e uma coisas para eu fugir de estar aqui à frente da câmara para falar para vocês, de me estar a expor, de contar as coisas que já me aconteceram até aqui, como é que eu tenho esta disposição para falar agora assim para vocês. E eu lembro-me de estar a rezar e dizer assim, eu estava sozinho na igreja e dizer assim: Deus, se for mesmo para eu fazer vídeos a falar sobre si, que alguém nesta igreja, quando eu for a sair, venha falar comigo. E eu digo-vos, acabei de rezar, continuei a rezar, aquilo já está. E assim, bem, a probabilidade de alguém se levantar e vir falar comigo é muito reduzida, porque na minha vida toda, durante a minha vida, sempre entrei, por mais que muitas vezes não, eu tive muitos anos sem ir a missas, nem nada disso, eu gosto de ir a igrejas e rezar, à minha maneira, e nunca ninguém tinha vindo ter comigo para falar alguma coisa. E eu lembro que eu levantei-me, quando olhei para trás vejo um senhor e começa-se a dirigir a mim. Aí eu comecei a ficar todo gelado e pensei, não, isto não está a acontecer. E o senhor veio direto a mim e veio-me falar da Nossa Senhora e veio-me falar e tivemos ali um pouco a falar. E eu na altura lembro-me de sair dali com uma alegria imensa e sentir que na altura fiquei gelado e fiquei coisa, mas senti que por mais que eu tivesse a fugir daquilo, Deus, quando eu disse eu quero uma resposta hoje, Deus deu-me aquela resposta naquele momento, logo a seguir, e eu pensava que aquilo não ia acontecer, que a probabilidade era muito pouca, porque em tantos anos nunca me tinha acontecido, e naquele dia tive ali a resposta e lembro de sair com uma felicidade enorme e ir para o trabalho, porque isto foi na minha hora de almoço do trabalho, e estar toda a rir, sozinho, a pensar assim, puxa, às vezes não é só no ler, no ouvir, perguntar uma coisa e de repente aquela pessoa dizer-te aquilo que tu estavas à espera e tu pensas, isto é Deus a dar-me um sinal. E a partir daí aconteceu-me várias vezes eu fazer este tipo de coisas e Deus fala muito comigo assim, tanto na Bíblia como eu pedi sinais se acontecer isto ou aquilo. E quando não acontece nada, também é uma resposta. Quer dizer, para estar quieto, para não mexer, tipo, deixa estar as coisas como estão. É muito isso. E eu espero que com esta mensagem tenha ajudado vocês a pensar um bocadinho sobre este assunto, a tentar como que vocês comecem a tentar escutar a voz de Deus, comecem a tentar procurar o vosso propósito, porque o vosso propósito que Deus dá a cada um de nós é servir o próximo. E ao servir o próximo tu estás a fazer o bem para ti próprio, porque eu ao falar para vocês sobre a Bíblia e sobre a relação de Deus e das coisas que me surgem e que Ele diz-me para eu falar, que possa ajudar as outras pessoas, e ao fazer isto também estou-me a sentir bem porque estou a fazer aquilo que é a minha missão. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo e metam like e compartilhem. E obrigado por tudo. Até à próxima.